Olá, meu nome é Márcio e esse é meu primeiro vídeo no canal. Como vocês podem ver, né, não tem outro. Esse meu primeiro vídeo é na verdade é um trabalho, a geladeira. Esse na verdade é um trabalho de disciplina de educação ambiental, então eu sou discente do curso de licenciatura em ciências biológicas. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a educação ambiental, que é uma atividade que o nosso professor da disciplina de educação ambiental combinou com a gente. Então, como a gente agora tá em quarentena, espero que você esteja em quarentena. Se você não sabe, tem um vírus por aí, em que bolha tu vive, né? Mas, então é um vídeo informativo, como se fosse uma videoaula. Então eu vou falar um pouco sobre a educação ambiental, um pouco do histórico, enfim, vamos para isso. Às vezes vou dar uma lidinha no meu bullet, que eu tenho algumas anotações. Se vocês quiserem um vídeo mostrando como eu organizo, deixa aqui embaixo, tá? Que eu faço, talvez. Não sei se esse será o primeiro e o último vídeo do canal. Talvez. Então, a primeira vez que se usou esse termo educação ambiental foi em 1948, em Paris, quando se tinha uma convenção, foi a UICN, que é a União Internacional de Conservação da Natureza, então que começou a se falar sobre esse tema, a se discutir, porque foi o momento que eles começaram a perceber que tinha que tomar alguma atitude. Então, 1948 não é tanto tempo assim. Então, por exemplo, alguns avós de vocês, bisavós, provavelmente nunca devem ter ouvido falar de educação ambiental. E a gente, uma coisa que é sempre abordado já no início da nossa formação, ali nos anos iniciais, na educação fundamental, no prézinho já é bem forte essas falas, esse trabalhar com os alunos. Eu vou seguindo então uma linearidade, como se fosse uma linha do tempo, trazendo alguns tópicos mais relevantes. Então, em 1972 foi a primeira conferência da ONU. Então, a Organização das Nações Unidas tomou essa atitude de começar a inserir a educação ambiental na sociedade. Então, sensibilizar as pessoas, começar a divulgar mais, a trabalhar com as empresas, falar sobre isso com as empresas e etc. Então, em 1977, na Geórgia, começou a se debater a resolução dos problemas ocasionado a falta de educação ambiental. Então foi uma junção com a ONU e a Unesco. A Unesco é uma parte da ONU, então, que estabeleceram algumas atitudes, algumas definições que são utilizadas até hoje na educação ambiental. Então, pulando lá para 1992, na Rio 92, foi criado um documento que se estabelece trabalhar a educação ambiental. Então, se trabalhar essa educação ambiental em diversos aspectos. Então, foi criada também a Agenda 21, eu não sei se algum de vocês já ouviu falar. Eu lembro que uma vez, quando eu era pequeno, fui numa palestra que falava sobre a Agenda 21, era uma coisa super nova, e as empresas estavam começando a se adequar a essa Agenda 21, que é tipo, articular a educação ambiental, trabalhar essa sustentabilidade, discutir a sustentabilidade com as empresas, com as pessoas, na sociedade em si. Bom, então, 5 anos depois dessa Rio 92, foi visto que não se mudou muita coisa do que se tinha estabelecido, não tiveram melhoras, evoluções, e não houve como é que eu poderia dizer, novas atitudes para inserir a educação ambiental na sociedade. E então eles queriam uma melhoria disso. Então, em 1997, então o MEC propõe inserir a educação ambiental no currículo do ensino básico. Então, no ensino fundamental do primeiro ou nono ano, seria começado a trabalhar a educação ambiental como um tema transversal, que iria
tipo, perpassar todas as disciplinas, ser trabalhado em conjunto e, como é que eu poderia dizer, articulado com todas as disciplinas, porque educação ambiental, como eu falei, perpassa tudo, né? Vai desde a folha de papel que o aluno está fazendo uma conta na aula de matemática. Às vezes tem alunos que não conseguem entender isso, que o que educação ambiental tem a ver com matemática, mas tem muito a ver com matemática. Tem nos cálculos para ser construído um prédio para não se desperdiçar cimento, por exemplo, sabe? Então é isso que torna um pensar sustentável. Mas isso só começou a ser posto em prática em 1999, então também não é uma coisa muito que faz muito tempo, recente se for pensar. Tipo, eu nasci em 98 e então a partir disso que foi começado a se falar, sabe? A partir dessa geração, digamos assim, começou a ser discutido isso nas escolas. Bom, em 2009 aconteceu a COP15, que é uma conferência que trata das mudanças climáticas, que teve um novo acordo climático. Então, foram feitos acordos com as empresas, com o governo, sobre as mudanças climáticas que estavam acontecendo naquela época. Em 2019, já na COP25, o ministro do Meio Ambiente, Rodrigo Salles, nas palavras dele, já disse que essa COP25 não rendeu em nada, que foi muito frustrante, porque eles não conseguiram atender as metas que eles tinham acordado nos anos anteriores. Então não teve evolução nisso. E eles foram mais ousados, dizendo que em 2020, na COP26, teriam novas mudanças, estavam incentivados, estavam com uma vontade de mudança para melhorar para a próxima COP26. Bom, então, com a atual situação do país, né, nessa pandemia do coronavírus, a COP26 foi cancelada. E até saiu uma notícia, então, avisando isso não faz muito. Então, não sei o que eu penso que esse ano não vai ser apresentado suas metas ambiciosas que eles estavam propondo na COP passada. Bom, e falando então um pouco sobre as diferenças da educação formal e a educação informal, a educação formal seria aquelas inseridas no currículo dos alunos. Como eu falei lá em 1997, o MEC teve essa atitude de inserir diretamente no currículo dos ensinos básicos das pessoas, então, da educação no geral. E a educação ambiental informal seria por meio de incentivos das empresas, do governo incentivar essas empresas. Por exemplo, o governo dá um desconto no imposto se aquela empresa, por exemplo, colocar um painel solar. São hipotéticos, são exemplos. Ou se eles reciclarem o lixo, dar um desconto em alguns impostos, alguma coisa assim. Então seria essa prática informal, sempre tentando sensibilizar, o poder público tentando sensibilizar as pessoas. Então, falando na TV, porque como eu falei, citei anteriormente, nossos avós muitas vezes não devem ter ouvido falar sobre educação ambiental. Então tem que se fazer isso agora, sabe, em todos os meios. Então, com propagandas na TV e etc. Nosso professor de disciplina também veio nos instigar a falar sobre a educação ambiental versus o desenvolvimento e o consumo, porque meio que o desenvolvimento do Brasil, de qualquer país, está diretamente ligado com o consumo. Então, quanto mais desenvolvido aquele país seria, mais ele produziria, mais as pessoas teriam um poder aquisitivo para consumir mais. E isso muitas vezes é prejudicial. Então, a gente pode ver em países desenvolvidos que a quantidade de lixo é enorme, que às vezes tem containers que chegam contrabandeados para o Brasil que são cheios de lixo, sabe?
Às vezes o país não tem onde colocar, não sabe o que fazer, não tem produção de alimento para todas aquelas pessoas, tem uma superpopulação naquele país. Então ele nos trouxe isso a pensar como a gente poderia mudar essa questão do consumo e o desenvolvimento social, integrando o desenvolvimento do país social também seria. Então, colocando a educação ambiental nesse meio. Então, na minha percepção, claro que sempre vai haver um dano ambiental quando se acontece o desenvolvimento, mas é muito melhor a gente minimizar esse dano, minimizar esses poluentes para que consiga se desenvolver de uma forma mais saudável, do que adianta ter dinheiro se não vai ter, sei lá, como produzir alimentos para as pessoas, sabe? É uma coisa bem, se for pensar, é uma coisa simples, mas é uma coisa que tem que ser trabalhada com as empresas e tudo no geral, até com políticos, presidentes que defendam isso, que tenham consciência que para ter uma qualidade de vida tem que ter um ambiente propício para isso, tem que ter um meio ambiente que inclua todos, tem que ter um meio ambiente que seja, como que eu posso dizer, que seja um ambiente propício e saudável para as pessoas viverem. Então eu queria trazer também um pouco a discussão sobre pegada ecológica, que pegada ecológica ou footprint é um termo derivado que ele fala, ele estuda como se fosse a pegada que o nosso consumo vai deixando, como se fosse um rastro de lixo, sabe? Então ele fala de toda essa produção desenfreada, esse consumo desenfreado que vai deixando uma pegada ecológica, uma pegada no meio ambiente, que essa pegada seria de desmatamento, de poluição, enfim. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um livro que fala sobre isso, o título dele é Pegada Ecológica, eu vou deixar aqui uma foto da capa dele, que fala sobre isso, é bem interessante para entender um pouco mais. Vou deixar também um vídeo aqui embaixo da Raíssa Costa, ou aqui no vídeo, que fala bastante sobre isso. Ela é uma artista incrível, ela, enfim, produz muito bem os vídeos e fala de uma forma bem de fácil entendimento, que faz as pessoas refletirem sobre isso. Então eu indico essas bibliografias para vocês, se quiserem dar uma pesquisada. E também essa pegada ecológica, ela fala de como, por exemplo, um consumo consciente da moda, por exemplo, que é uma das principais indústrias que poluem, uma das que mais polui os afluentes, né? Por exemplo, fazer um upcycling, que seria uma reforma de uma roupa de segunda mão, comprar roupa de segunda mão de brechó. Essa jaqueta, por exemplo, eu adoro ela. Ela é de um brechó, ela tem uma qualidade muito boa, o preço dela foi bem mais em conta do que se eu fosse comprar numa fast fashion, por exemplo. Eu sou até onde eu sei, eu sou a segunda pessoa que estou usando ela, então é um ressignificar as peças, né? É como essa peça poderia às vezes ir pro lixo, porque uma pessoa não queria mais, mas ela tá comigo agora, ela tá sendo muito bem utilizada. Então, seriam essas percepções que se aborda no tema da pegada ecológica. E também tem um site, agora não lembro o nome do site, mas eu vou deixar aqui ou no izinho ou na descrição um link de um site que tu responde algumas perguntas e ele te mostra o tamanho da tua pegada ecológica, sabe? Com base no teu consumo. Então ele vai te fazer perguntas de tipo, quantas vezes tu compra roupa por ano? Mais ou menos isso, sabe? Que daí, bom, eu que tento sempre fazer um pensamento um consumo mais consciente, me assustei com a quantidade de lixo gerado. Isso mostra também a quantidade de lixo
que eu produzi, sabe? Não é diretamente que eu produzi, mas foi porque eu comprei essa calça, sabe? Foi um lixo que foi produzido até produzir ela, sabe? Então, desde produzir o algodão até lavar todo o algodão, enfim, criar o tecido, criar o design, criar a costura, fazer o tingimento, a lavagem, tudo. Então, é um bom pensamento a se fazer. Bom, então, acho que seria isso. Eu gostaria de agradecer o tempo que vocês tiraram para me assistir. Peço desculpas, é meu primeiro vídeo, não sei se vai ter outros, talvez. Enfim, deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho, porque vai que eu poste mais algum vídeo. Comentem, compartilhem no grupo do WhatsApp da turma de vocês, agora que vocês estão em quarentena, para fazer essas reflexões. Se cuidem e tchau!